Bom dia, meninos, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula de hoje, utilizando essa apostila, Coesão e Coerência de Língua Portuguesa 8, tá? Eu escolhi para o início da nossa aula de hoje uma frase da Lígia Fagundes Telles. Fala o seguinte: não peça coerência ao mistério, nem peça lógica ao absurdo. Nós vamos trabalhar a questão da coerência e eu acho bem interessante, né? Quando ela fala não peça coerência ao. Não peça coerência ao mistério, né? E aí o que é misterioso muitas vezes não é coerente. Então, o que é, afinal, ser coerente, né? A gente está trabalhando essa questão da coerência, da coesão, e hoje a gente vai falar a respeito dos tipos de coerência. Então, nós temos aqui 3 tipos. E antes de começar aqui, né, deixa eu citar para vocês, estou com um lacinho de festa junina na cabeça, um lencinho para fazer referência ao mês que estamos, ao mês de junho, e que mesmo no distanciamento social a gente possa continuar, né, com uma alegria, uma disposição, uma animação. Nem tudo está sendo do jeito que a gente quer, mas logo tudo passa e a gente não pode ficar, né, parado. Então vamos viver o mês de junho, mês de julho e vamos que vamos. Vamos lá, as coerências então, já que vamos. Coerência sintática, o que está vinculado? A gente já falou tanto dessa palavrinha, né? A gente vai ter a coerência sintática, semântica e temática. Eu acho que sintaxe e semântica, vocês já ouviram muito eu falando isso, principalmente nas aulas de língua portuguesa. Então acho que fica fácil de memorizar os elementos. Fala o seguinte: uso correto das estruturas, ordem das palavras e expressões em uma oração. Então, o sintático está vinculado à organização das palavras, das estruturas e das frases. Então, eu tenho que pensar lá, como que se compõe uma frase? Né? Qual que é o meu intuito? Evitem nos textos de vocês, pessoal, frases de ordem inversa. Lembra lá das frases de ordem direta e ordem inversa? Evitem frases de ordem inversa, elas são um pouco mais complexas na sua forma de pensar e até mesmo no seu entendimento rápido. Tá? Quando vocês pegam aí um poema, por exemplo, que ele é escrito em ordem inversa, a gente fica ali quebrando a cabeça, né? Às vezes só da gente inverter as ordens já sintáticas aí, a gente fala, nossa, mas era tão simples. Por quê? A estrutura poética, ela tem muito disso, de inverter as ordens. E isso complica bastante o entendimento. Então, evitem ordens inversas, optem por ordem direta das palavras, das estruturas de uma frase. Então, eu tenho lá sujeito, verbo e complemento, né? Eu tenho essa estrutura. Quando for criar frases, períodos subordinados, muita atenção na hora da junção, da ligação dos elementos, tá? Daquelas conjunções, dos elos de ligação ou das locuções conjuntivas. Por quê? Dependendo aí do que eu coloco, eu posso dar um sentido totalmente diferente do que eu quero para o meu texto. Então, isso é muito, muito importante. A coerência semântica, significado e sentido das palavras que compõem o texto. Pessoal, isso aqui é muito importante. Por quê? Principalmente, eu falo que essa questão da coerência semântica, ela é importantíssima quando pensamos em palavras que têm que têm elementos próximos na língua. Por exemplo, a palavra sessão. A palavra sessão tem 3 formas de serem escritas, cada uma vai indicar uma coisa. Tráfico e tráfego, né? Muita gente tem dificuldade ainda nisso. São palavras muito próximas. Deixa eu ver se eu consigo lembrar outro. Dúvida e duvida. É um acento que vai modificar e modifica até a questão morfológica da palavra. Uma palavra sem acento é duvida. E aí eu queria mencionar dúvida na minha frase, eu esqueço o acento. Isso vai ser uma incoerência aí, né, semântica. Deixa eu ver. Uma que está vinculada às conjunções até, que é o mais e o mas. Muito cuidado com mas e mais.
Existem várias outras, tá? Eu não vou ficar aqui falando para vocês, mas esses são alguns exemplos. Até o material traz um exemplo bem legal que fala assim, ó. É proibido o tráfego de bugre. A frase é essa mesmo. É proibido o tráfego de bugre. E aí você lê, até então parece que tá tudo muito simples, né? Só que aí tem um erro gravíssimo que é a palavra bugre. Porque bugre é um termo utilizado para se referir aos índios, né? E, na verdade, o que ele queria referir é buggy, aquele carrinho, né, que anda lá nas dunas. E aí, então, proibido o tráfego. Deixa eu até pegar aqui para vocês para mostrar. Peraí, só um minutinho. Ó. Vamos lá, deixa eu achar aqui pra mostrar pra vocês. Aí, pessoalzinho. Então, é uma questão que vai estar envolvendo a semântica. Foi utilizado um termo no lugar de outro. E aí, por fim, a coerência temática. Estrutura e relação de um tema. Pessoal, na estrutura temática é importante que meu texto tenha um único foco. Eu já falei até isso pra vocês, acho que na aula passada. Dentro dessa questão de coerência e coesão. Eu tenho um tema, eu tenho um foco, então caminha nele. Não fica desviando. Se você desvia, vai acontecer aí uma incoerência temática. O tema não vai ser basicamente bem definido, tá? Então eu preciso desses temas, dessas organizações aí dentro de um assunto. Isso é muito importante, até porque muitas pessoas quiseram em redações. O que a gente mais percebe é isso daqui. É a incoerência temática, tá? A pessoa, ela começa falando de um jeito e termina falando de outro totalmente diferente. Ela, às vezes, até muda de opinião no meio do texto sem perceber. Então, eu sempre falo o seguinte. Vou argumentar onde tá dentro do meu argumento a relação com o tema principal. Não é somente, vou falar disso porque isso é assim, porque aquilo é assim. Peraí, calma. Onde está a relação? Sempre estabeleçam relações. Relações temáticas. Qual que é o tema? Isso. Meu argumento é isso. Mas aqui dentro, o que de fato faz referência a isso? Se em algum momento você mesmo falou assim, mas eu não tô... Então esquece. Tá? Só utiliza se você tiver certeza. Porque isso acaba caminhando para um lugar que vai destoar o seu texto e vai fazer com que você perca grandes pontos aí que são fundamentais. Bem, pessoal, são esses os três tipos de coerência. Acontece muito, tá? A sintática, a semântica também em textos, mas eu acredito que a temática é a que mais provoca nos alunos, infelizmente, a disfunção aí, por fim, vamos dizer assim, levar um texto a zerar, né? Esses daqui, o aluno vai perder muitos pontos, sim, mas não, a não ser que o aluno tenha, assim, cometido inúmeros, tá? E aí, importante o estudo da língua portuguesa, das palavras, das estruturas, da organização sintática das frases, porque é isso que vai diferenciar um bom texto, né? Um texto coerente de um texto não coerente. Bem, pessoalzinho, é isso por hoje. Boa semana para vocês e até a nossa próxima aula. Tchauzinho!